pela palavra de Deus. Você crê, igreja? E nós também, amém, irmãos? Amém? Quem estava aqui domingo passado, um dos 3 cultos? Qualquer um dos 3 cultos. Você lembra domingo passado, aquela palavra que a gente ministrou sobre a pedra que impede o seu propósito? Essa palavra que eu vou ministrar hoje, elas até se unem, elas até se complementam, mas caso você não pôde estar conosco no domingo passado, não vai impedir de você receber tudo aquilo que o Senhor tem para você nessa manhã especial, né? Nós estamos numa série de mensagens que o tema da série é Meu Cristo Vive. O nosso Cristo vive, o nosso Cristo, ele venceu a morte, o nosso Cristo, ele é o vencedor dos vencedores, ele é o único que derrotou a morte. E por isso, irmãos, nós aqui estamos e nós temos uma base para celebrar ao nosso Jesus. Por quê? Porque ele está vivo. Diga assim: o meu Jesus vive. O meu Jesus vive. Essa é a base do nosso evangelho. Essa é a base. Jesus está vivo. Venceu a morte, foi ao inferno, arrancou das mãos de Satanás a chave da morte e do próprio inferno, e está à direita de Deus intercedendo por mim e por você. O nosso Jesus, ele venceu a morte. Quem diz amém por essa palavra? No domingo passado nós falamos sobre a pedra, né, que foi tirada do túmulo de Jesus, né, e tudo aquilo que aconteceu, todos os fatos que aconteceram ali, o anjo vindo em forma de um grande terremoto, os soldados romanos que viram ali o anjo rolar a pedra, caíram como, né, de espanto, né, as Marias, elas chegaram lá e viram a pedra do sepulcro do lado e não havia mais ninguém. Enfim, então essa mensagem de hoje de manhã pega um pouco dessa continuidade. Eu quero que você e eu, nós precisamos prestar muita atenção na leitura que nós vamos fazer do texto base da nossa meditação. O texto base é o Evangelho de João no capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Vai aparecer aqui na tela, você vai acompanhar comigo. Em especial hoje, eu vou fazer a leitura de João capítulo 20 na versão Almeida Corrigida, essa que está aqui. Eu acredito que é essa daqui, foi essa que está aqui. Mas o contexto do texto é esse: Jesus já havia ressuscitado, a pedra já havia sido colocada para o lado, os soldados romanos viram lá o anjo, as Marias viram lá que o sepulcro estava vazio. E agora nós estamos no Evangelho de João. Porque, irmãos, veja bem, olha, nós temos que ler os evangelhos. Nós temos que ler porque os 4 vão falar sobre a ressurreição de Cristo. Mas tem detalhes em um evangelho que no outro não tem. Tem detalhes que em João, que Lucas não tem. E Lucas vai ter que João não tem. Mateus e assim por diante. E nós precisamos, quando você for ler na sua casa, que você for fazer a sua leitura, você, sobre essa passagem, lê nos 4 evangelhos, que você vai ver as riquezas dos detalhes. Você vai ver que muitas vezes, né, a posição no qual o evangelista estava, quando ele presenciou determinada cena, né, vão ser posições diferentes e com detalhes ricos em cada um dos evangelhos. E o Evangelho de João é o que vai trazer mais detalhes sobre esse fato. É interessante que o tempo, por favor. É interessante que muitas vezes nós passamos por experiências até com pessoas que estão do seu lado. Por exemplo, você vai numa festa. Para você foi a melhor festa que você já foi. Para quem está do seu lado pode ter sido o quê? Irmão, que festa ruim, né? Você pode ter visto um filme com uma pessoa, você pode ter ficado extremamente, rapaz, que massa, que filme, e a pessoa que está do seu lado assim, não entendi nada, foi horrível. Vocês estavam no mesmo lugar, tiveram a mesma experiência, mas as percepções no final foram o quê? Diferentes. Mas no final das contas, todos viveram, mas as percepções foram diferentes. A percepção foi diferente, mas a experiência foi vivida. O Evangelho de João, ele vai
dizer o seguinte, olha só. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro, e com outro discípulo de Jesus, e com outro discípulo a quem Jesus amava. O discípulo a quem Jesus amava é o próprio João, tá certo? O discípulo a quem Jesus amava, só ele se escrevia dessa forma, né? E disse-lhes: tiraram o sepulcro do Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguiu, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Diga assim: viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos, outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era... Quem está aqui? Que era quem? Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, diz-me onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena saiu anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas. Quem diz amém por essa palavra? Quem diz amém por essa palavra? Você pode aplaudir o Senhor Jesus, irmão? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Irmãos, como eu disse, passaram, todos viram, todos estavam participando daquela cena, João, Pedro e Maria, e todos eles tiveram perspectivas diferentes, e todos eles enxergaram algo diferente. O tema da mensagem de hoje de manhã, dessa série, é: ao ver, quem é você? Ao ver, e você vai entender porque eu estou perguntando a você, quando você vê. E é claro que nós não estamos falando com o ver natural, nós não estamos falando com o enxergar com os olhos físicos, eu estou falando enxergar com os olhos do coração. Eu estou falando depois da sua experiência com o Senhor, qual vai ser a sua atitude, ponto. Qual vai ser a atitude que você vai ter depois da sua experiência, que você teve com o Senhor? Porque eu falo para pessoas que tiveram experiências há anos atrás, pessoas que tiveram experiências recentes com o Senhor, e falo também com pessoas que ainda não tiveram uma real experiência com o Senhor. Mas nessa manhã o Senhor trouxe aqui para abrir os olhos do seu coração. Quem diz amém por isso? O Senhor trouxe você aqui para que você pudesse ouvir essa palavra e ser impactado por ela. Ao chegarem, tiveram reações diferentes. Deixa eu tentar trazer aqui para você. Vamos lá. De manhã cedo, as Marias, elas chegam para quê? Para colocar o perfume no corpo morto de Jesus. Está lembrado disso? Esse é o antes da história. Elas chegam
de manhã para embalsamar, para colocar aquele bálsamo de perfume sobre o corpo de Jesus. Chegando lá, o corpo não estava ali porque Jesus já havia ressuscitado. Só que tem uma questão: elas não lembraram, elas não discerniram que Jesus já havia falado que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Nem as mulheres, nem até mesmo os próprios discípulos. E Jesus havia falado isso. Ele falou por metáforas, mas ele avisou que ao terceiro dia ele iria vencer a morte. Ele ressuscitaria. Só que a situação estava tão dramática, tinha medo envolvido, tinha emoção de tristeza, tinha emoção ali, de cadê o nosso mestre? Que todos eles foram para os discípulos 7 foram para um lugar, outros 3 ficaram em Jerusalém. E aquelas mulheres ali com o coração entristecido iriam prestar a última homenagem ao corpo morto de Cristo Jesus, irmão. De manhã cedo elas chegam na cena. E quando elas chegam, e quando o texto vai dizer aqui, quando Maria Madalena, ela chega na cena, o corpo não estava ali. E ali ela começa a chorar, ela sai ali entristecida, ela sai ali em pânico, ela sai ali de uma forma única e vai correndo avisar quem? Os discípulos. E qual era a notícia? Qual era a notícia? Levaram o corpo do meu Senhor para um lugar que a gente nem sabe onde está. Roubaram o corpo do Senhor, levaram o corpo do Senhor. Entra na cena comigo. Maria Madalena chega, está Pedro e João, os 2 irmãos juntos, e Maria chega e vai dizer assim: vim do túmulo e aconteceu um negócio, o corpo do nosso Senhor não está lá. Quando Pedro e João recebem a notícia, o texto nos diz que os 2 saem correndo. Só que Pedro, ele é um pouco mais velho, Pedro corre, João também corre. João ultrapassa Pedro. Quem está aqui na história? Quem está na história? João ultrapassa Pedro. João é o primeiro a chegar na cena, no sepulcro vazio. João é o primeiro a chegar. Só que João, quando ele chega, o sepulcro, vamos supor que fosse aqui, a pedra estava para o lado, estava aberto. João chega primeiro, ele para-se na porta, se abaixa e fica o quê? Fica ali só observando. Esse observar é o que você tem que atentar, para que o Senhor despertou a mim e a você nessa manhã, para que você possa entender. Porque veja, porque entenda, todos eles viram, diga assim, todos eles viram. No português, quando eu e você, a gente diz assim, eu vi um carro passando. Se você diz para ter um amigo do lado, seu irmão do lado, ele vai entender o que é ver um carro passar de relance. Vai entender? Porque ver no português é algo muito definido para mim e para você. Eu vi um filme, eu vi um carro passando, eu vi fulano, a gente sabe o que é. Ver é ver. Quem aqui já viu neve, sem ser na sessão da tarde? Já viu? Eu vi uma vez. A gente é acostumado com neve? Não. Se você chega para uma pessoa do lado e diz assim, eu vi uma neve caindo, ele vai entender o que é. Porém, se você chega para um esquimó e diz assim, eu vi uma neve caindo, ele vai perguntar para você, que neve que caiu? Sabe por quê? Porque existem 9 tipos de neve. Se você disser assim, eu vi neve, ele vai dizer assim, sim, tá, eu estou acostumado com isso. Qual delas? Aí você não vai saber dizer, neve. Quando a gente vai para o grego, para o hebraico, quando a gente diz uma palavra, a mesma palavra tem uma série de definições, guarda isso. Quando João vai escrever o relato do que ele viu, diga assim, do que ele viu, são relatos diferentes. Porque quando João chega a princípio, quem está aqui? Quando João chega a princípio, que ele abaixa, que ele olha, ele vai ver dentro do túmulo. Ele vai ver. E o primeiro viu que João vê, o primeiro verbo que João vê não, né?
A primeira palavra que vai definir, bota aí o slide. A primeira palavra de João é o versículo, palavra, próximo slide. Depois do número. João chegou primeiro, mas não entrou. Próximo slide. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Esse é o primeiro versículo que vai falar que João viu. Sabe que palavra é essa? Próximo slide. O viu de João, o primeiro viu, é da palavra do grego, blepo. Guarde isso. Primeiro viu é blepo. Isso significa, eu cheguei e vi, né? Eu vi um pouco de longe. Eu dei uma espiada, na verdade é isso. Eu vi de longe e comecei a olhar desconfiado. Primeiro versículo que vai falar que João viu, a visão dele foi um olhar de longe, desconfiado de tudo que estava acontecendo. Quem está aqui? Ele viu desconfiado. O primeiro versículo está aí, é o versículo 6, a gente acabou de ler aqui. Chegando, João viu. Versículo 5, abaixando-se, viu. Ele viu, mas ele viu desconfiado. Irmão, quanta gente tem desconfiada que chega aqui nesse lugar? Só porque assim, né? Eu ouvi falar o que acontece lá naquela igreja, deixa eu ir lá ver o que acontece. Quem sabe você chegou aqui assim, porque alguém te chamou, porque alguém viu, né? E você ficou tão ligado no que poderia estar acontecendo aqui, que você veio. Graças a Deus que você veio, porque quando você chegou, agora o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, e você não vai sair daqui desconfiado. Você não veio aqui só para dar uma espiada, você não veio aqui só para ver o que estava acontecendo, não. Você chegou, e se você se envolver, o Espírito Santo vai chegar sobre a sua vida e vai transformar você, e vai te dar um sentido para a vida, e vai te dar uma nova experiência com Ele, no qual você vai viver o que você nunca viveu, meu irmão. Ele chegou primeiro, vai ver o túmulo sem pedra, vai olhar desconfiado, mas aí continua a história de João. Quando você vai para o versículo 8, o versículo 8 vai dizer assim: então entrou também o outro discípulo, a quem chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Isso é João. Agora o viu não é mais blepo. Agora o viu, que ele está relatado, sabe o que é? É a segunda palavra, é eido. Sabe o que é que significa eido? Antes eu estava tendo um olhar desconfiado, agora eu cheguei, eu vi mais de perto, e agora não preciso mais de nada. Eu estou crendo no que eu estou vendo. A minha visão, a minha percepção foi transformada. É isso que Deus quer fazer com você. Você pode ter chegado aqui até desconfiado, você pode ter chegado aqui até mesmo um pouco longe, mas há poder na palavra de Deus para tocar o seu coração, e a partir da sua decisão, você dizer assim: agora eu não sou mais desconfiado, agora eu creio, agora eu sou de Jesus, agora eu decido viver a minha vida de uma forma diferente, porque a visão que eu tive de Jesus é uma visão totalmente diferente que impacta a minha vida. João saiu, chegou desconfiado, viu de relance, entrou mais um pouquinho, começou a ver e disse assim: rapaz, eu estou crendo, esse Jesus ressuscitou, esse Jesus cumpriu a palavra. E ele volta, entra na história. Olha o impacto que esse homem teve, mas o coração dele foi decisivo para que ele deixasse de ter uma visão somente de espia, para ter uma visão agora que ele cria. João chegou desconfiado, viu, foi impactado e voltou crendo. Diga assim: João voltou crendo. Qual vai ser a sua decisão ao sair dessa manhã? Você vai crer ou você vai continuar duvidando? E lembre que foi apenas o impacto do túmulo vazio, apenas o impacto dos lençóis,
Porque Jesus, quando ele ressuscita, meu irmão, os lençóis que estavam sobre ele vão ficar de forma organizada, e o que estava no seu rosto vai ficar em outro lugar, meu irmão. Que é isso, meu irmão? Olha o que ele está vendo. Só que nessa história, João correu junto com quem? Com seu irmão Pedro. Foi ou não foi? Os dois correram. João passa Pedro. Quando João, na minha cabeça, que ele está assim ainda, de longe, Pedro vem desembestado, meu irmão. Porque o texto nos diz, Pedro vem, ele chegou depois, mas passa por João que estava na porta. Qual foi a primeira atitude de Pedro? Pedro, quando entrou, que ele chega no sepulcro, está vazio, ele entrou. Diga assim, ele entrou. Está vendo a diferença dos dois? João para primeiro, fica de longe, e João para, fica de longe, e Pedro, entrou com tudo. Aí o texto vai dizer, olha o que o texto vai dizer. Pedro chegou depois, volta lá, Pedro chegou depois, entrou e viu as evidências. Só que eu tenho já o terceiro viu. O primeiro foi o quê? Blepo, João, espia. O segundo, Edo, uma mudança de raciocínio, ele começa a crer. E Pedro entra, tem um terceiro viu, sabe qual é? No grego, o viu de Pedro é o viu chamado teurel. É o terceiro. Sabe que percepção é essa? Sabe o que é que significa teurel? Teurel significa, está aqui ó, anotado, olhar, observar, ver por inteiro atentamente. É interessante que a palavra teurel vai ser derivada dessa palavra, a palavra teatro, porque tem tudo a ver. Porque o teurel, que vai derivar teatro, é aquela pessoa que chega e fica olhando atentamente, mas apenas observa. Não se permite, ela está só observando. Ela está lá só para dizer o que é que está acontecendo. Ela está lá, está enxergando, mas ela não participa. Eu estou pregando para pessoas aqui na igreja, irmão, que está na igreja já tem 2, 3, 4 anos, mas você nunca se envolveu com Jesus. O seu viu é um viu de teurel. Você está aqui, mas não se envolve. Se um amigo até diz assim, você está vindo para a igreja, assim, não, quem é da igreja é minha esposa, eu só acompanho. Tem 5 anos que está acompanhando. Ô irmão, tem 3 anos que tu vem nesse lugar e você não se permitiu ainda ser envolvido por tudo que acontece nesse lugar. Você é apenas um observador, pronto. É como se estivesse no teatro. Não, eu estou só observando, eu estou só vendo o culto. Eu até acho legal o culto. O louvor canta, os meninos cantam bem, eu até me sinto bem. Eu gosto do ambiente, eu gosto de estar aqui sentado. Mas eu não me envolvo. Eu não me envolvo. Meu irmão, está na hora de você começar a se envolver, não com as coisas da igreja, mas com as coisas de Deus. E as coisas de Deus e as coisas de igreja se envolvem com as coisas de Deus. Está na hora de você se envolver, está na hora de você participar. Sabe por quê, meu irmão? Porque na hora da crise, se a sua visão é apenas uma visão de observador, essa visão não vai sustentar você. Na hora das suas dores, se a sua visão for apenas uma visão de quem está, não, estou só observando, não tenho compromisso nenhum. Às vezes dou até uma ofertinha. Às vezes eu vou lá no culto dos homens. Às vezes a mulher pode dizer assim, vou lá no culto das mulheres. Mas algo muito assim, sabe? Meu irmão, está na hora de você mudar a sua visão. Porque o que vai sustentar você não é somente ser um observador, mas ser um participante efetivo do corpo de Cristo. Ou seja, você se tornar filho. Você de uma vez por todas decidir que você precisa realmente ter um encontro com esse Jesus, ser transformado por Ele. Irmão, vê só,
João, ele volta crendo. Pedro vai olhar e ele, sabe como é que ele vai voltar? Sabe como é que o texto vai dizer? O texto que a gente leu vai dizer o versículo, cadê? Qual é o versículo? E agora? Eu não marquei aqui. Pedro vai voltar, o versículo, viu, creu, compreendi a escritura. Volta, abre aí o texto em João 20, cadê o 14? Não. E agora, irmãos? Olha, o que acontece com você? Às vezes você se perde no que você mesmo anotou. Às vezes você não entende o que você mesmo escreve. Eu vou daqui a pouco ler o versículo, mas escute. João volta crendo. Pedro tem essa visão que é o teorel, e sabe como é que ele volta? Ele volta maravilhado. Diga assim: Pedro voltou maravilhado. Maravilhado é igual a crer? Não, maravilhado é maravilhado. Ele voltou maravilhado. Escute, vê só. Ele teve uma visão diferente de seu irmão, mas voltou também de uma forma diferente. Ele volta maravilhado. João viu, meu irmão, decidiu crer e voltou crendo. Jesus ressuscitou, meu irmão, que negócio. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Assim foi João. Pedro, quando volta, meu Deus, Jesus ressuscitou mesmo, se cumpriu. Meu Deus, João vem assim, convicto, Jesus ressuscitou. E essa visão de João foi o combustível para que ele pudesse suportar o resto da vida dele. Essa visão de Pedro foi o combustível para que ele pudesse suportar o resto da vida dele. Sabe por quê? A gente sabe quem foi Pedro, a gente sabe a obra que o Senhor entregou aos discípulos. Nós sabemos quem foi Pedro no decorrer da história, depois que ele vê Jesus ressuscitado, Jesus ressurreto. A gente sabe, meu irmão, a gente sabe a visão. João vai morrer na ilha de Patmos, mas antes de morrer, João teve a visão de quem? Do Apocalipse. Mas ele vai relatar tudo. E o que foi que sustentou ele ficar exilado naquela ilha até o final dos seus dias? Diga assim: a visão que ele teve do Senhor. Isso foi suficiente. A visão que ele teve do Senhor. O que foi que fez com que Pedro continuasse, voltasse ao chamado que o Senhor tinha dado inicialmente? A visão que ele teve do Senhor. João chega espiando, quando chega mais perto muda a visão, volta crendo. Pedro está só ali participando, mas ele volta maravilhado. Mas tem outra pessoa na história. Tem, sabe quem? Maria. Quem é que tem ainda? Maria. Maria, ela vai chegar por último. Ela foi quem primeiro viu, mas ela vai chegar por último. Mas ela vai chegar. Só que entenda na história, Pedro e João, eles foram correndo. Maria está chorando e está vindo andando. Quando Pedro e João estão voltando, Maria está chegando. Entendeu, irmão? Entendeu? Quando Maria chega, o texto vai dizer o seguinte: Maria chegou por último. Versículo aí para Maria. Maria chegou por último. Cadê? Eu ainda estou em João aqui no meu. Não, pai. Maria chegou por último. Ah, tá. Depois eu falo sobre Pedro. Encontrei o versículo. Está aqui. É Lucas 12. Bota aí rapidinho. Não está no texto, não. Abre na Bíblia. Lucas 24, 12. Lucas 24, 12. Bota aí na Bíblia. Lucas 24, 12. Está aí, apareceu. Pronto. Vê só. Porque eu disse para você no início que os evangelhos falam de uma forma diferente. João trouxe um relato, o evangelista Lucas vai trazer o outro do mesmo texto, do mesmo contexto. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se nada viu.
senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa como? Você está vendo aí? João voltou crendo, Pedro voltou o quê? Maravilhado. Mas tem aí uma terceira pessoa, Maria, que ficou para trás. E João capítulo 20, versículo de 11 a 12 diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Como era que ela estava, irmãos? Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Você está recebendo essa palavra? Maria chega chorando. Aí continua o texto. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e o que? E viu. Vamos para a cena. Maria chega, vai fazer que nem João. Chega, só que ela chega, vai ficar abaixada, olhando para dentro do túmulo. Aí quando ela vê, sabe qual é esse viu? Sabe qual é esse viu? Esse viu primeiro aqui de Maria é o mesmo do primeiro de João. É blepo. Ela está apenas observando de longe. Ela está dando aquela olhada inicial, aquela espiada. Mas veja, ela se abaixa, olha e vê. Mas olha só como é que está a visão dela. É só uma visão de espiar, só uma visão de olhar, entender. As emoções estão batendo forte nela. Ela está ali chorando. Pedro já saiu, João já saiu, ela está sozinha lá, chorando com o mesmo coração, ali, entristecido. Aí nos diz o texto, Maria ficou chorando na porta da entrada do túmulo, até que, vai dizer João capítulo 20, a partir do versículo 13, eu acho que eu não coloquei aí, Isaac, João 20, 13, vai dizer assim: então eles perguntaram, coloquei? Então eles perguntaram, o 13, não sei se eu coloquei o 13, então perguntaram, mulher, os anjos, por que chora? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu quem? Viu quem, irmãos? Jesus em pé, ó, mas não o reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, versículo 15, Isaac: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde puseste e eu o levarei. Ela não estava nem entendendo o que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque aqui Jesus estava com o corpo dele glorificado. Todos eles esqueceram que Jesus havia dito que voltaria da morte, que venceria a morte. Ela não reconhece, porque a última vez que ela viu Jesus foi aquela chaga total na cruz. Agora o corpo dele está diferente, irmão. Agora ele já era outro. Quando ele vai falar, ela só vai dizer assim para ele: se o Senhor colocou, se o Senhor tirou o corpo dele, se tiraram, nós amamos tanto a ele, diga apenas onde está o corpo dele. Diga onde está o corpo dele, que eu volto, eu pego, eu recupero, não interessa, eu só quero o corpo de Jesus, só quero o corpo do meu Senhor. Entra na história, aquela mulher está ali abaixada, chorando, Jesus apareceu, e Jesus só vai dizer uma palavra para ela: Maria, meu irmão. Naquela hora que Jesus diz Maria, na minha história, levanta a cabeça, regala os olhos, ela vai dizer assim: Rabone. Agora ela não estava mais olhando para o túmulo frio e vazio de Jesus. Agora aquela mulher que chegou chorando, ajoelhou, estava aí espiando, agora Jesus aparece, ela continua olhando. Só que entenda, a resposta, aquela experiência vai mudar para sempre, não apenas a percepção, mas o coração daquela mulher. Porque quando Jesus vai falar com ela, versículo 18, que ela diz assim, que ele diz Rabone, sabe o que diz o versículo 18? Então saiu Madalena anunciando aos discípulos. Foi que ela anunciou?
Foi que ela anunciou. Irmão, tu está aqui. Foi que ela anunciou. Vi. Só que esse vi é o quarto. Sabe que vi é esse? É o vi do grego chamado oral. Não é oral de falar, é oral de ver, oral com H. Tem aí, meu filho, bota aí a palavra oral. Tem um slide. Sabe o que quer dizer essa palavra? Sabe o que quer dizer essa palavra? Visão transformada depois de uma nova experiência. Quando você tem uma experiência real com Jesus, você deixa de ter uma visão de espiar, blepo. Você deixa de ter uma visão teoréu apenas de participar sem compromisso, e agora você tem uma visão, sabe como? Oral. Sabe que visão é essa? Transformado a partir de algo grande, a partir de algo maravilhoso. A visão foi transformada, e aquela mulher agora ela volta anunciando o quê? Que Jesus estava vivo, anunciando que a vida dela realmente tinha sido transformada, anunciando que o Messias tinha cumprido a sua palavra. Ela volta anunciando. Diga assim: Maria voltou anunciando. Diga assim: João voltou crendo, Pedro voltou maravilhado, Maria voltou anunciando. E quem vai ser você quando sair daqui dessa manhã? Quem vai ser você quando sair dessa manhã daqui? Pastor, eu vou voltar anunciando porque eu tive um encontro real com Jesus, amém. Pastor, eu vou voltar crendo mais ainda, porque a minha visão foi transformada. Pastor, eu vou voltar, vou sair dessa manhã maravilhado para viver uma semana abençoadíssima. Sabe por quê, meu irmão? Porque a visão que você tem do Senhor, a visão que você tem de Jesus, vai ser determinante para os seus próximos dias aqui nessa terra. Se você tiver uma visão flácida, apenas de participar, não quero compromisso, os rios vão bater na sua casa, os ventos vão soprar e vão derrubar. Agora, se você sai daqui com uma visão, eu creio, os rios dessa vida vão bater, os ventos vão soprar, mas não vão derrubar a sua casa, não vão derrubar a sua vida. Se você decidir sair daqui sem se envolver, meu irmão, Deus trouxe nessa manhã você aqui para você tomar um passo, dar um passo de fé na sua vida e dizer assim: eu vou me envolver, quer saber? Eu vou amar mais a Jesus, quer saber? Eu vou mergulhar na palavra, quer saber? Eu vou fazer minha devocional, quer saber? Eu vou ter relacionamento, quer relacionamento com Ele, quer saber? A minha vida de hoje por diante vai ser uma vida diferente. Porque quando você tem um encontro com Jesus, tudo muda. Você vai dizer assim: cara, essa visão marcou tanto a minha vida que o que Ele pode fazer por mim vai ser muito menor, porque eu já entendi o que Ele fez. Eu vou sair do nível do pedinte. Só venho para a igreja para pedir. E pode pedir, mas você tem que sair desse nível só de pedir. Ah, não, quero que Deus me ajude a pagar a conta. Ah, não, quero que Deus cure o meu filho. Ah, eu quero que Deus abra uma porta. Ah, eu quero que Deus faz. Meu irmão, está na hora de você ter algo, um relacionamento muito maior com Ele, tá certo? Muito maior com Ele. E eu e você nunca vamos deixar de pedir. Mas sabe o que é que vai mover o coração? Meu irmão, sabe o que é que move o coração de Deus? É fé, é o nosso relacionamento com Ele. Você veio nessa manhã aqui para você subir de nível. Algumas coisas para você a partir de hoje tem que ter um sentido diferente. Tem que ter um sentido diferente. Irmão, quer saber? Eu estou na igreja tem 5 anos, tem 6 anos. Eu nunca fui um dizimista fiel. Eu fui um fiel ofertante. Só que fiel ofertante não existe na palavra, tá certo? Ou você é dizimista fiel, ou você é um ofertante. Fiel, só dizimista. Mas pastor, é tão difícil. Mas quando você tem uma visão real do Senhor, quando você tem um real encontro com Ele, o dízimo para você, meu irmão, vai ser algo que você vai querer que chegue o dia do seu salário, de você entregar o seu dízimo, porque você entendeu que Deus é tão grande para você, a obra que Ele fez, o que Ele está fazendo na sua vida é tão grande, que você quer honrá-lo em todos os níveis, e você não vai ter mais dificuldade nenhuma.
Tudo isso a partir de um encontro. Ah, pastor, é muito difícil. Mas quando você tem um encontro real, a sua visão é transformada. Não foi a de Maria? De blepo para oral? A minha também, a sua também vai ser transformada. Não tem mais peso. Não tem mais peso em dizimar. Ah não, pastor, olha, fazer jejum. Meu irmão, se prepara, porque o jejum não vai ser de 40 dias, vai ser de 21, vai ser pancada. Ah não, fazer jejum. Ai meu Deus, fazer jejum de café, misericórdia. 5 dias sem café, me tremia todo, pastor, a cabeça doía. Meu irmão, a cabeça dói, vai ficar se tremendo. Mas você, quando você entende que o que Jesus fez por você é muito maior, aí você faz o jejum, você passa. Você quer saber, meu irmão, posso até ter fome, posso até ter tremedeira, mas o que Jesus fez por mim é muito maior, e eu vou entregar esse prazer a Ele. Vou entregar esse prazer a Ele. Vou entregar a Ele. Ah não, pastor, depois de um encontro que eu tive com Jesus, ir para a igreja, né? Ir para a igreja, ir para a igreja, meu irmão, vir para a igreja vai ser algo que vai mover. Vir para a igreja vai ser algo que vai mover por você, não vai mover seu coração, não vai ser mais aquela obrigação. Eu quero estar na igreja, eu gosto, eu amo estar na igreja, eu amo estar recebendo a palavra, eu amo estar adorando. Sabe por quê? Porque depois que eu tive a visão do Senhor, o meu coração mudou. Hoje eu quero, hoje eu não estou na igreja por obrigação, hoje eu vou porque eu amo, porque eu quero, porque a minha visão foi transformada. Agora eu não sou apenas um observador, agora eu sou um participante. Porque a visão do Cristo vivo mudou a história de Pedro, de João, de Maria e de tantos os outros. De tantos outros. Ah, pastor, mas eu não vi Jesus vivo. Eu não vi Jesus ressuscitado assim como teve João, Maria e Pedro. A gente não precisa ter a visão. A gente não precisa ter a visão. Sabe por quê? Porque hoje nós temos, sabe o quê? A palavra de Deus. E a palavra de Deus é que abre os olhos do meio do seu coração, para que a gente não veja apenas no físico, mas que a gente veja aqui, ó, no coração. Você não precisa, como eu não preciso, ter a visão do Cristo ressuscitado, mas a palavra de Deus já fala, a palavra de Deus já transforma. A palavra de Deus, ela é suficiente, meu irmão. A palavra de Deus é suficiente. Fica de pé, igreja. Vamos lá, ver se você aprendeu. João voltou crendo. Pedro voltou maravilhado. Maria saiu. Quem vai ser você quando você sair dessa manhã dessa igreja? Pergunta para quem está do seu lado. Quem vai ser você? Pergunta para quem está do seu lado. Quem é você hoje? Quem é você hoje